Salve, salve você, meu Carol Fartena e minha Carol Fartena. Salve, salve você que está aí empenhado, empolgado para fazer essa prova aí, uma prova de grande expectativa e certamente é que vai reproduzir os assuntos na mesma linha de temática que já fez em outras provas. Por isso, não fica difícil eu trazer para você algumas temáticas e sugestões de atualidades. Eu sou o professor Tchê e em nome do Alfacom trago para você algumas dicas interessantes. Bom, falando de atualidades, é impossível nós não lembrarmos de movimentos sociais. Exatamente, movimentos sociais que tem marcado aí bastante o cenário brasileiro desde do último semestre de 2014 e no primeiro semestre de 2015 não tem sido diferente. Em 2014, nós tivemos aí os protestos ou os movimentos sociais que foram relacionados aos eventos que o Brasil está disposto a promover e que promoveu. Em 2014 foi a Copa do Mundo. E temos agora em 2016 as Olimpíadas, exatamente. Então os protestos, eles contestam os gastos que estão sendo feitos para organizar estes eventos. Em 2014, essa foi a tônica principal. Em 2015, nós tivemos protestos também, sem dúvida nenhuma. Começamos com os protestos dos caminhoneiros. E os protestos dos caminhoneiros, ele acabou acontecendo no começo do ano e isso aí acabou repercutindo no restante do Brasil. No Sul, a concentração foi maior, mas devido ao fato de que o Sul, em relação ao restante do país, produz uma grande e elevada quantidade de mercadorias, na verdade de produtos naturais, da agricultura, e este trânsito é feito para o restante do país, tanto para a industrialização como também para o escoamento da produção, a greve dos caminhoneiros acabou prejudicando o país como um todo. Mas tivemos um resultado positivo dessa greve dos caminhoneiros. A Lei 13.101 de 2015, que é conhecida como Lei dos Caminhoneiros. Essa lei foi um produto dessas revoltas, desses protestos, e foi sancionado pela presidente e, entre outras coisas, traz aí algumas questões, como por exemplo, a anistia para as multas por excesso de carga nos últimos 2 anos, a questão também aí é do não pagamento do pedágio por eixo suspenso em caminhões descarregados, temos aí também a ampliação das áreas de descanso, a revisão do horário de trabalho, uma série de coisas para beneficiar a classe. E isso veio como resposta aos protestos e manifestações dos caminhoneiros em todo o Brasil. Uma outra coisa importante também que nós tivemos foram protestos em 15 de março e em protestos também em 12 de abril. Protestos que foram basicamente de ordem aí social, apartidário, mas com uma forte carga de contestação à estrutura do governo, contestação à presidente Dilma, que mantém a sua popularidade e aceitação em 13%, segundo aí algumas fontes especializadas. E esses protestos foram contra a corrupção, foram basicamente contra algumas ações do governo, basicamente contra algumas relações aí apresentadas pela imprensa e pela mídia. E quando falamos desse tipo de relações, impossível não falarmos da Operação Lava Jato, apesar de que a Operação Lava Jato, desencadeada pela Polícia Federal em março de 2014, ela ainda está muito atuante e presente na mídia por causa dos escândalos que estão sendo postos à tona, por causa das denúncias que estão sendo feitas. E quando nós falamos da Operação Lava Jato, nós falamos de um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia políticos, envolvia também empresários interessados, empresários, e também envolvia empresas, sem dúvida nenhuma, e funcionários da Petrobras e a própria Petrobras. E isso tudo veio à tona, num escândalo que, ao que tudo indica, já desviou mais de 10 bilhões de reais, num contexto em que a economia não vai muito bem. Este é um valor ainda mais alarmante. Vale a pena lembrar que algumas questões estão em jogo aí, como por exemplo, a atuação do governo, a valorização da Petrobras, a participação de agentes públicos neste processo. Temos aí uma ligação, uma teia de ligações, uma teia de relações estabelecidas e nós tínhamos inclusive doleiros também envolvidos no processo. Temos algumas empreiteiras, temos algumas atitudes que estão sendo averiguadas, como a venda, por exemplo, a compra da refinaria de Pasadena no Texas, a construção de Abreu e Lima em Pernambuco, e isso tudo tem feito com que a Petrobras se defenda aí no mercado, se defenda na imprensa para poder justificar e para poder também melhorar um pouquinho
a sua imagem, mas as relações estão sendo apontadas e muitos já prestaram depoimentos. E um dos casos mais conhecidos é a participação do doleiro Alberto Youssef, que esteve ligado à operação e que é considerado como um dos cabeças da operação. E este esquema Operação Lava Jato acabou trazendo um termo novo chamado de petrolão. Petrolão é o quê? Petrolão é o nome que nós damos aí a este esquema da Operação Lava Jato e ao recebimento de dinheiro de propina por parte dos envolvidos, fazendo uma alusão ao mensalão que tinha acontecido no governo Lula e que era uma relação aí com o pagamento de deputados para votar nos projetos do governo. E quando falamos de petróleo, quando falamos de este ouro negro, como é chamado, impossível não lembrarmos do Oriente Médio. E quando lembramos do Oriente Médio, impossível não lembrarmos de relações internacionais. Por isso, uma outra dica que vale a pena para você que vai fazer essa prova é a questão aí do ataque ao Charlie Hebdo. Olha o link que nós estamos fazendo aqui. O ataque ao Charlie Hebdo, que foi esse jornal, a revista francesa aí de humor, que foi atacado por terroristas no começo de 2015 e por isso é que tem uma relação direta aí com a possibilidade de aparecer na sua prova. Este ataque ao Charlie Hebdo já foi aí apontado como uma represália, foi uma resposta. E eu vejo uma possibilidade de questão bem interessante aí. Pedir qual foi a causa do ataque ao jornal Charlie Hebdo. A causa foi justamente a publicação de algumas charges envolvendo o profeta Maomé, e isso acabou ferindo culturalmente e religiosamente partidários do islamismo, ou simpatizantes ou religiosos seguidores do islamismo. E em represália o ataque foi feito. E quem liderou aí, ou quem se autoproclamou responsável por esses ataques, foi o grupo conhecido como Al-Qaeda, mas não é Al-Qaeda na Arábia Saudita, é Al-Qaeda no Iêmen. E eles promoveram esse ataque como uma resposta a uma atitude inicialmente tomada pelo jornal Charlie Hebdo, por essa revista francesa. A França se declarou alvo de um ataque terrorista, os Estados Unidos condenaram o ataque também, e houve um movimento nas redes sociais onde as pessoas simpatizantes do Charlie Hebdo usaram a frase "Je suis Charlie", somos Charlie, somos todos Charlie. Isso mostrou aí um choque de opiniões, um confronto também de ideias entre liberdade de expressão e expressão religiosa. Logicamente, a Al-Qaeda, ela age dentro de um pensamento fundamentalista. O que é esse fundamentalismo? O fundamentalismo é um extremismo religioso, só que você não pode também julgar toda a religião por conta de algumas atitudes como essa, ok? Então fica bem ligado nessa questão. Outro ponto relacionado também com política externa, que eu acho que tem tudo a ver, foi a morte do Marco Archer, a morte do brasileiro, por um pelotão de fuzilamento lá na Indonésia. A morte de Marco Archer, ela trouxe uma série de questões que foram postas, que foram colocadas, que foram aí discutidas. Vale a pena lembrar que ele foi morto na Indonésia e que a presidenta Dilma tentou intermediar, tentou pedir clemência, mas não houve negociação, uma vez que ele foi preso em 2004 e tudo que era necessário para que o julgamento fosse legítimo aconteceu. Só que aí, obviamente, o dirigente daquele país foi irredutível e aplicou a pena que já era uma pena prevista. Em última análise, nós achávamos que isso não ia acontecer, mas aconteceu. E o Marco Archer, então, foi morto como consequência da sua prisão lá em 2004, com alguns quilos de cocaína. E essa intervenção da presidenta Dilma não foi suficiente, essa tentativa de clemência. Vale lembrar que, neste caso, a presidente não estava pedindo a liberdade do traficante em si, mas ela estava defendendo um cidadão brasileiro, ela estava tentando intermediar por um cidadão brasileiro. E aí você tem outra coisa relacionada a isso também, nós tivemos a presidente recusando, de conceder as credenciais, de reconhecer as credenciais do representante indonésio. A presidente recusou aqui as credenciais do representante indonésio. Interessante é que isso aqui foi um ato, de certa forma, de resposta da presidente, como uma maneira, como uma alternativa de mostrar a sua insatisfação diante da morte do Marco Archer.
Quando nós temos a vinda de um representante de outro país para o Brasil, ele apresenta as suas credenciais a presidente, que deve acreditá-lo, que deve dar a ele o seu reconhecimento para que ele possa, então, exercer as suas atividades no país. Interessante que, de acordo com o artigo 84 da Constituição Federal, essa presidente tem que fazer, e ela não concedeu isso ao representante indonésio, como uma forma de representar e de demonstrar a insatisfação do Brasil diante da postura de fuzilamento do Marco Archer. Outras coisas interessantes também que marcaram aí na questão geral, estão marcando o ano de 2015 e marcaram a transição de 2014 para 2015, Cuba e Estados Unidos, trazendo aí a disposição em reatar relações diplomáticas. Isso, sem dúvida nenhuma, foi estarrecedor. Aconteceu no finalzinho de 2014 e no início de 2015 foi bem discutido essa questão. As relações diplomáticas entre ambos foram rompidas em 1961, quando nós tivemos o embargo econômico decretado pelos Estados Unidos. E após alguns meses de negociação, mais ou menos 18 meses de encontros secretos no Canadá, intermediados pelo Papa Francisco, nós temos a disposição tanto de Barack Obama, dos Estados Unidos, como de Raul Castro, de Cuba, em retomar as conversações, retomar as negociações, e o Obama quer o mais rápido possível a abertura de uma embaixada em Cuba para que as relações sejam oficialmente retomadas. Isso demonstra a disposição de uma conversação num novo contexto global, onde a integração mercadológica favorece a ambos. E falando de integração mercadológica, eu não posso esquecer de falar do encontro do G20. Apesar de ter sido acontecido aí no final de 2014, o encontro do G20 foi importante porque discutiu alguns problemas globais, alguns problemas econômicos do globo, como por exemplo, o baixo crescimento, como por exemplo, a questão do desemprego, como por exemplo, a economia que está discreta, a economia que está aparentemente fraca, e isso foi uma preocupação generalizada. Também chamou a atenção a disposição do Obama em fazer uma doação para investimentos no que diz respeito ao combate às mudanças climáticas. Isso foi notório porque o encontro do G20 é um encontro que reúne as economias mais representativas, e essa disposição do Obama foi uma disposição que mostrou aí a intenção dos Estados Unidos em apoiar o combate às mudanças climáticas no que diz respeito à interferência da ação humana nesse tipo de coisa. E já que eu estou falando para você de mudança climática, eu aproveito para falar também da COP20. A COP20 aconteceu no Peru e a COP20 ela teve como objetivo também preparar aí alguns pareceres, alguns documentos para um encontro que vai acontecer na França, e também discutiu a questão da mudança climática no mundo. Vale a pena você lembrar que neste encontro da COP20, no primeiro documento, nós tínhamos aí um embate entre os países ricos e os países emergentes, no que diz respeito à responsabilidade de ambos para o compromisso ambiental. Países ricos e países emergentes. Os países ricos, eles queriam algumas obrigações a mais em relação aos países emergentes, e os países emergentes reclamavam que essas obrigações dificultariam o seu desenvolvimento. Mas houve sim a possibilidade de chegar a um consenso, houve sim a possibilidade de chegar num acordo, e tivemos aí, neste sentido, um documento escrito, um documento defendido que apresentou a proposta que atendeu a interesses tanto de países ricos como também dos países emergentes no que diz respeito às questões ambientais e mudanças climáticas. E o encontro que tende a acontecer na França, ao que tudo indica, será um grande encontro para alguns avanços importantes no que diz respeito às tentativas que sequencialmente estão sendo feitas para diminuir o impacto da ação humana sobre o meio ambiente. E assim aplicar a ideia de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável. E com essa proposta, nós tentamos garantir para o futuro um mundo que também tem acesso aos recursos naturais, que também tem acesso às fontes de energia, que também tem acesso aí às mesmas oportunidades de crescimento que nós temos hoje. E neste caso aqui há um destaque para países que estão crescendo e estão ricos, como a China, por exemplo, que estão num processo de franco desenvolvimento, e também a Rússia que faz parte já de um grupo um pouco mais elitizado por causa do seu histórico na economia global, por exemplo, durante o mundo bipolar. E falando em Rússia, eu não posso esquecer da relação que existe entre a Rússia
e as novas sanções que estão sendo apresentadas para ela. Essas novas sanções, elas são uma forma do quê? De represália à Rússia por causa daquela antiga e conhecida crise na Ucrânia, a crise na Crimeia e ao apoio que a Rússia vem fazendo a essas regiões separatistas em solo ucraniano, principalmente no leste da Ucrânia. O apoio da Rússia às questões separatistas, ele se dá de uma forma velada. A Rússia nega que está apoiando lutas separatistas no leste da Ucrânia. As armas são russas, os treinadores são russos, tem muita vodka lá, mas a Rússia nega estar envolvida no processo. A Rússia diz que não faz parte, que isso é alucinação do Ocidente, que isso não procede, enfim. E a Rússia vem defendendo a autonomia dos povos. Em relação à Crimeia, ela apoiou um referendo onde nós tivemos a opção pela anexação à Rússia e a separação da Ucrânia. E isso estimulou zonas separatistas no leste da Ucrânia a lutarem pela sua independência também. Então, mais uma vez aí nós temos um probleminha da Rússia com os países europeus e da Rússia com os Estados Unidos. Mas não é só a Rússia que está tendo problema com os Estados Unidos. A Coreia do Norte também. A Coreia do Norte recentemente se mostrou totalmente indignada com um filme lançado pela Sony Pictures. A Sony Pictures, que é um filme que tinha sua sede ali na Coreia do Sul, que tinha escritórios na Coreia do Sul e que acabou sendo alvo da invasão de crackers norte-coreanos. O governo disse que desconhecia esse tipo de ação. O governo disse que não teve interesse nesse tipo de ação, mas o fato é que a Sony Pictures ela foi alvo dessa invasão por conta de um filme chamado A Entrevista. Muito ruim, inclusive, este filme. Eu assisti, achei horrível o filme. É um filme onde o líder de um talk show norte-americano supostamente é chamado para matar o líder da Coreia do Norte. E ele vai a entrevistá-lo e acontece uma série de coisas que deveriam ser engraçadas, mas que foram um fiasco. E a entrevista trouxe bastante repercussão por abordar de uma forma bem grosseira e escancarada essa questão da oposição em relação ao líder norte-coreano. Não que haja aí algum tipo de simpatia em relação a esse líder, mas a qualidade da comédia é que foi uma qualidade baixa. A temática até que era interessante, mas isso trouxe algumas reações da Coreia do Norte em relação aí à Sony Pictures, e isso até desestabilizou um pouquinho uma relação que já vinha de uma certa calma e tranquilidade. Coreia do Norte que ficou bem conhecida há 2 anos, quando estava falando para os 4 cantos do mundo para tomarem cuidado, porque eles tinham um míssil, estavam desenvolvendo um míssil e um programa nuclear. Falando em programa nuclear, a gente pode lembrar também do Irã, o Irã e a tentativa aí de nós acabarmos e superarmos essa ideia do programa nuclear iraniano. O programa nuclear iraniano é para finalidades pacíficas, segundo os próprios iranianos estão dizendo. É para finalidades pacíficas. Mas o problema é que o enriquecimento de urânio para finalidades pacíficas também pode ser usado para finalidades militares. E isso num curto espaço de tempo. E depois que o processo estiver avançado, não dá mais para frear este processo. Não é como você pegar uma página lá e vamos apagar tudo que fizemos e vamos voltar aí à estaca zero. Não, a gente tem que lembrar que este processo de enriquecimento do urânio é um processo aí que poderá ser desenvolvido tanto com finalidade militar como também com finalidade energética. É isso aí, tá vendo? É muito bom quando captam o que a gente está querendo dizer. E o Irã está querendo dizer justamente isso. Ele quer dizer que não há motivo para preocupação, até que se prove o contrário. Mas já que a gente está falando lá daquelas áreas do Irã e tudo mais, vamos falar um pouquinho também da atuação do Estado Islâmico. Apesar de que já não é mais tão recente, mas vale sempre a pena você lembrar desse tipo de informação. O Estado Islâmico, que é um grupo jihadista. O que significa dizer que o Estado Islâmico é um grupo jihadista? Significa que ele quer impor à força aos princípios religiosos do islamismo. O Estado Islâmico, ele atua principalmente na Síria e no Iraque. E aí você tem ele formado por um grupo de sunitas que quer impor um regime conhecido como califado. Este é o objetivo do Estado Islâmico, o califado, que seria um governo aí de um califa que vai impor a lei religiosa. E este fundamentalismo religioso tem como objetivo conversão dos infiéis. E agindo à força com imagens bem fortes e ultrajantes, o Estado Islâmico vem ganhando repercussão, ele vem ganhando espaço
e os Estados Unidos e a Grã-Bretanha já declararam publicamente a intenção de liquidar o Estado Islâmico, que expande a sua força por essas regiões Síria e Iraque, ameaçando inclusive também algumas regiões próximas à Turquia, uma vez que nós temos ali a fronteira destes países, e isso acaba gerando um problema bem grande, tá? Isso acaba gerando um problema regional, um problema político, e os países ao redor temem por conta da sua proximidade em relação ao Estado Islâmico. Por isso, é sempre um assunto, o Oriente Médio é sempre um assunto pertinente, é sempre um assunto possível de aparecer na sua prova, por isso fica ligado. E obviamente, falando de Oriente Médio, falamos de combustível, falando de combustível, falamos do aumento do combustível, e falando do aumento do combustível, falamos da inflação no Brasil. Olha só, a inflação no Brasil, ela não foi controlada ainda. A inflação no Brasil, ela é um problema desde o finalzinho de 2013. Então, em fins de 2013, final de 2013, ela começou a se perder aí. Tivemos ao longo de 2014 ela se mantendo dessa maneira, e 2015 começou com uma situação bem complicada, para não dizer caótica. Tivemos em 2015 aí o aumento no preço do combustível, tá? Como consequência do aumento do combustível, temos também o aumento no preço dos alimentos, tá? Por causa, obviamente, de toda uma série de custos aí. Temos também a alta do dólar, que marcou aí o início do ano de 2015, e certamente se mantém como uma preocupação. E essa alta do dólar acaba dificultando aí as negociações, dificultando o comércio externo, acaba sendo um problema, porque diante também da alta do dólar, nós tivemos a desvalorização do real, e essa desvalorização do real, ela faz com que a nossa moeda perca um pouquinho o poder de compra, e ao perder o poder de compra, nós temos uma ameaça dentro desse mercado. Por isso é correto afirmar que nós tivemos sim um problema inflacionário. O governo não trouxe nenhum tipo de política de incentivo ao consumo, muito pelo contrário. Para tentar combater a inflação, nós apelamos para a alta de juros. Essa foi a tentativa para combater a inflação. Tanto que em 2014 a taxa Selic foi reajustada constantemente no processo crescente, coisa que há muito tempo não acontecia, isso com a finalidade de tentar inibir ou conter ou deixar um pouquinho mais discreta a relação de consumo para controlar o processo inflacionário. E o Brasil, obviamente, quando fala de combustível, nós temos que lembrar de energia. É impossível não recordarmos e não falarmos de energia quando falamos da questão relacionada a combustíveis e tudo mais. E a energia, quando falamos dessa prova e dessa banca, vale a pena você lembrar que o Brasil possui uma fonte diversificada, ou fontes diversificadas. A nossa matriz energética é bem diversificada. Nós temos energia solar, nós temos termoelétricas, nós temos hidrelétricas, nós temos várias fontes de energia. E o Brasil busca essas fontes alternativas como forma de diminuir a sua dependência em relação ao petróleo. E ao diminuir a sua dependência em relação ao petróleo, o Brasil potencializa e capacita com melhores condições de investimento e melhores condições de crescimento para todo o país. Então lembra que essa relação de energia, as fontes diversificadas e a matriz energética brasileira sendo uma também das mais diversificadas do mundo. E isso tudo só tem um problema. Tem um problema que é a questão ambiental, como foi o caso do sistema Cantareira, por exemplo, que por mais que tenha recebido algumas chuvas, não conseguiu ainda recuperar a sua capacidade total, e isso aí ameaça muitas áreas por causa da ausência da água, da diminuição também no nível da água. E existe um desequilíbrio nessa questão em todo o país. Existem regiões com muita chuva, onde os desastres climáticos fazem com que muitas pessoas percam suas casas, suas propriedades e tudo mais. E em outras regiões, a ausência de chuva, dificultando assim um ciclo contínuo ou um ciclo organizado de consumo sem que haja necessidade de racionamento ou coisas assim. Outra coisa também, outro assunto importante que você não pode esquecer, que você não pode deixar passar, é a questão da urbanização do Brasil, ou é a questão urbana. E aqui nós atrelamos a questão urbana com também uma outra área, a área de informática. Tem se falado cada vez mais nas chamadas cidades inteligentes. Cidades inteligentes é uma proposta que visa relacionar aí informações, relacionar
o potencial da informática, da internet para ligar uma série de questões relacionadas à segurança, a trânsito, à locomoção, relacionado também às melhores ofertas, às melhores formas de chegar e acesso aos lugares. E a cidade inteligente, ou as cidades inteligentes, elas têm como objetivo o uso da tecnologia para facilitar a vida, para facilitar o cotidiano das relações. E este cotidiano das relações seria potencializado com um convívio mais eficiente, onde as áreas urbanas seriam melhor aproveitadas. Tem uma morte que eu tenho que falar para você também, que é de uma sumidade, tá? Que morreu aí no início de 2015, que foi Eduardo Galeano, tá? A morte de Eduardo Galeano abalou aí o mundo da literatura, ou melhor, dos escritores, da intelectualidade. E Eduardo Galeano ficou conhecido por ter feito um estudo profundo das relações da América, chamado As Veias Abertas da América Latina. E este livro, essa obra, acabou virando uma referência para estudos históricos e sociológicos da América Latina, em suas várias formas de exploração e tudo mais. A morte de Eduardo Galeano deixa um vazio dentro aí da intelectualidade global. E as veias abertas da América Latina servem, sem dúvida nenhuma, e servirão por muito tempo como uma referência de estudo para obtermos informações das relações que constituem a América Latina. Além de tudo isso que eu falei para você, vale a pena você ficar ligado também nas questões relacionadas à discussão da reforma política, vale a pena você ficar acompanhando também e verificar aquela questão do finalzinho de 2014 sobre a alteração da meta fiscal, sobre orçamento, aprovação do orçamento, e esses assuntos pertinentes às relações aí que regem tanto a nossa política interna e também tem repercussão e impacto na nossa política externa. Espero que você tenha curtido essas dicas e espero também que você curta o nosso canal no YouTube, Alfa com Concursos Públicos, e obtenha um monte de informações para a sua prova, para o seu concurso. Nosso canal tem vídeo dicas, nosso canal tem motivação, nosso canal tem auxílio, plano de estudo, o que você precisar para a sua preparação. Então eu espero que você aproveite bastante e espero que você seja mais um alfartano de sucesso. Foi um prazer, um forte abraço e até a próxima.